Claro, ele era apaixonado por cavalos. Os animais foram junto com ele para o além. E desde quando o cavalo tem espírito? Century relinchou longamente em protesto, mas Aparício fez carinho em sua testa, dizendo: Calma, Century, não dá bola, ele não sabe nada. Pede desculpas para ele. Shark. Esse é um dos trechos do capítulo 5, A Lenda do Negrinho do Pastoreio, uma das fábulas, digamos assim, uma das lendas gaúchas que inspiram aqui o conjunto de Fábulas do Sul, Um Tesouro Perdido no Pampa, obra lançada há algumas semanas aqui em Caxias do Sul pelo escritor e artista Jonas Piccoli, que conduz o grupo EBA, e aqui nós temos, digamos assim, mais uma fonte de inspiração, e aí é esse livro que inspira a peça que dá resultado ao livro, aí sempre fica aquela discussão, o que inspira o quê, e é isso que tu vais nos explicar um pouco melhor no decorrer do programa. Jonas Piccoli, uma honra tê-lo conosco novamente aqui no Café com Letras. Eu que agradeço o convite, sempre é bom estar aí mostrando o nosso trabalho. O livro Fábulas do Sul é mais um que vem naquela ânsia de alongar o espetáculo. Né? A gente criou o espetáculo Fábulas do Sul, que era para resgatar o conto, a oralidade, né, do conto. Né? Então a gente fez toda uma pesquisa histórica bem embasada e vasta, foi um ano pesquisando, conversando com pessoas, historiadores, então, o Manuelito Savariza aqui de Caxias também, foi uma âncora assim no projeto. Ex-presidente do MTG, figura conhecidíssima aí no movimento tradicionalista. Né, um dia a gente pegou ele assim no dia que ele estava a fim de conversar, então foram 4 horas desde a pré-história gaúcha até os dias de hoje. E é muito interessante isso. E vocês evidentemente gravaram isso. Sim, tá gravado, registrado. E aí, dessa conversa com o Savariza, vocês começaram a esboçar roteiros. Outras fontes também, né? A nossa ideia era realmente contar alguns contos gaúchos, assim. E contar não da forma que todo mundo já conhece, né? E às vezes os contos vão se transformando, é bom te voltar lá na raiz e dar uma olhada de novo, né? Eu faço pós-graduação em literatura infantil e infanto-juvenil, e eu noto muito assim como os contos se transformaram através dos tempos, né? Tu pega o conto da Chapeuzinho Vermelho medieval, do que é contado hoje, nem compara, né? Sim. E os propósitos dos contos, né? Então daí nasceu o espetáculo, Fábulas do Sul. E daí, como tinha muito material, muita coisa assim, que a gente não vamos deixar passar isso, então a gente criou o romance, né? Fábulas do Sul, claro, não simplesmente relatando o espetáculo, mas dando uma profundidade maior aos personagens, esmiuçando os contos de outra forma. E o legal disso é que é um livro que está sendo muito aceito, assim, de cara, assim, professores, o pessoal da literatura está gostando muito, porque a literatura infantil gaúcha é muito pouco, assim. São poucos autores no estado que fazem resgate ou que buscam contos para crianças, né? Claro que tem, mas perto do universo fabuloso é bem pouco. Mas tu recorreste aqui a clássicos, né? São várias lendas assim regionais contempladas aqui, algumas até com caráter mais nacional, mas que se identificam também com o contexto do Rio Grande do Sul. Eu estava lendo aqui O Negrinho do Pastoreio, tu fizeste uma adaptação Boitatá, e por aí afora. Também nós vamos entrar depois nisso, as tuas inspirações ali. Há uma breve menção, digamos assim, Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento, os contos gauchescos do próprio Simões Lopes Neto. E por aí afora, a obra também se preocupa em ter uma sustentação, como tu mesmo disseste. Vocês partiram de uma conversa de 4 horas com nada mais nada menos que o Manuelito Savariza, que é um tradicionalista do primeiro time no contexto do Rio Grande do Sul. Então eu gostaria também que nós continuássemos assim, o porquê também da escolha dessas lendas regionalistas, e aí depois sim, como é que se deu o processo de adaptação, como tu mesmo colocaste. É possível adaptar, mas também não pode descaracterizar daquilo que, como foi concebido. Daqui a pouco só tem o título ali e a lenda não tem mais nada a ver com o que era na sua origem. Né? Eu, né, e o nosso grupo também, a gente acha muito importante manter a origem, sempre. Tu pode dar um ponto de vista, né, um recorte, mas
Tu bate uma foto de uma árvore, tu pode bater de vários ângulos, mas continua sendo a foto da árvore. Claro. É a mesma coisa quando nós visitamos algumas histórias, assim, a gente dá recortes diferentes, mas continua sendo o mesmo conto, né? E trazer mais do mesmo também não é legal, né? Então a gente sempre tenta manter uma balança, né? Então, que recorte nós vamos dar e o que nós vamos falar. Quando a gente começou a pesquisar para o espetáculo, nós levantamos mais ou menos uns 15, 16 contos fabulosos gaúchos, assim. E a escolha foi até um pouco cruel, né? Porque também não pode se estender em todos, né? E pega os principais. E foi engraçado que quando eu disse pro grupo assim, eu não vou botar o Negrinho do Pastoreio. Por quê? Porque todo mundo já conhece, é batido, não vou botar. Nossa, quase apanhei do grupo. Não. Tem que botar. E foi legal que daí nessa outra pesquisa, então vamos mais a fundo desse conto, né? Do Negrinho do Pastoreio. Obviamente o conto Negrinho do Pastoreio tem um fundo de verdade muito grande e triste, né? Que eram senhores que maltratavam os escravos. E foi desenvolvido esse conto a fim de amenizar a dor dos escravos, né? Então as mães acabavam contando a história que depois ele ficou bem, que ele renasceu, a fim de amenizar e tentar motivar, né, naquele mundo... Sim, tenta se criar também uma figura um pouco divertida, assim, até, né? E isso foi uma experiência muito legal, porque a gente apresentou para um senhor numa escola, que a gente fez uma circulação antes interna, escolheu algumas escolas e circulou só para eles, assim, para testar o espetáculo, né, para isso e ainda levasse a conversa. E um senhor que trabalhava na escola, a avó dele foi escrava e a avó dele contava o conto muito parecido da forma que a gente contou ali. Então isso para nós foi lindo, assim, ele falando, ele tinha os seus 80 anos, relatando e chorando, se emocionando e contando como é que a avó dele contava esse conto. Foi... Nossa, aí tu vê que tu tá certo, assim. E o que é interessante, porque muitas vezes as pessoas criticam, vai passando de boca a boca e distorce. Quer dizer, ali a cultura oral preservou a essência, né? Preservou, sim, é muito interessante, assim, nós não somos um grupo de teatro tradicionalista, né, mas a gente é gaúcho, então a gente se sente no direito de beber também dessa cultura, né, e é muito legal esse mergulho também que foi do imaginário pampeano gaúcho, né, que tu vai lá estudar a origem do gaúcho, que ele era um ser sozinho, no campo, no máximo um cavalo, conduzindo gado... Né? Então, tu imagina quantas histórias, quantas músicas ele traz. Mas aí nós estamos falando de que gaúcho, de que fase do tradicionalismo? O tradicionalismo mesmo ele é um fenômeno recente, né, do século XX. Vocês estão remetendo ao gaúcho lá de trás, que muitos até inspiraram lendas e histórias, como por exemplo Sepete Araju, por aí, que é lá do tempo missionário, século XVIII, ou já o tradicionalismo mais contemporâneo? O cepé, inclusive, foi uma que a gente cortou na carne, assim, e doeu. Para não botar no livro, mas tivemos que optar, né? Porque o cepé tem um misto, né, de história mesmo e o personagem mito, verdadeiro, né? né? O mito heróico, né? É muito difícil tu ter uma pessoa expoente numa luta sem ela virar um mito, né? É que nem tu vai hoje lá pro Nordeste, o Lampião, ele já tem N histórias, né? O próprio Antônio Conselheiro já... tem poderes mágicos, e assim vai se criando, né, a figura do mito. Né? Mas o contexto que a gente trata o Fábulas do Sul, ele seria num período pós-guerra, assim, 1890, início da entrada de 1900. Porque os nossos personagens aqui da história, eles são os mascates. São aqueles que levavam mercadorias, pegavam e tal, e buscavam. E esses no livro, eles estão buscando o tesouro da casa de um Bororé. Que foi quando veio a invasão portuguesa, os jesuítas construíram uma casa e deixaram todo o ouro lá. E quem acha essa casa não consegue entrar porque ela não tem porta nem janela. Aí volta com ferramentas e nunca mais acha essa casa. Aí um dos personagens alega ter o mapa, que ele tem o mapa e vai enganando os outros dois para continuar nessa lida. E a partir disso tem, digamos assim, um fio condutor para costurar as lendas juntas, né? Eles têm essa busca, assim... Um dos personagens, ele é bem complexo, assim, até na escolha, porque ele é o que conduz a história, que tem os outros dois bobos e tem o esperto. A gente usou isso, né? E o esperto, ele é bem complexo, eu não posso nem falar o tamanho da complexidade dele que estraga a história. E eu queria entrar, assim, por exemplo, quando eu estava fazendo a leitura, tu fazes uma brincadeira ali já na largada do Negrinho do Pastoreio, com um diálogo até entre cavalos, digamos assim, tentando dar uma humanizada, e um dos personagens coloca em dúvida, mas o cavalo e tal,
digamos assim, no diálogo ali, o interlocutor reafirma, né, a possibilidade de uma irritação do cavalo, digamos assim, o cavalo apresentar um estado de ânimo um pouco mais humanizado, digamos assim, e aí dialoga com o contexto do gaúcho do campo, que costuma dar um valor maior para os animais, principalmente o cavalo, o cachorro, né? São aqueles animais que desenvolvem até um sentimento, uma relação um pouco mais íntima do gaúcho no seu contexto diário, né? O cavalo ele foi fundamental assim no acabamento da peça. Quando a gente estava com todo o material pronto, que daí a gente foi conversar com o Savariz, né? Ele falou uma frase e nós estávamos discutindo. É ruim, porque no Brasil a gente tem aquela coisa da arte ser um pouco tolhida pela questão de financiamento, pela questão de transporte, porque tu não vai fazer toda uma ideia grandiosa se tu não pode transportar o espetáculo e levar. A gente estava na discussão já dos adereços de cena, e daí a gente foi sentar com o Savariz e conversar, assim, bem a fundo, né? E o Savariz falou uma frase que não existiria o Rio Grande do Sul se não fosse o cavalo. Não existiria o gaúcho aí é que tá. se não fosse o cavalo. Aí é que tá. Porque a gente ia ser daí igual um povo que nem Santa Catarina, igual um povo que nem Paranaense. O gaúcho, ele é um povo cavalariço. E aí, tá, ok, então entrou um cavalo no espetáculo. Então a gente desenvolveu um cavalo mecânico, então ele cavalga, ele tem controle remoto nas orelhas, ele interage muito com o espetáculo, assim, ele é um tamanho natural de um cavalo. E a gente fez ele todo mecânico. E o nome dele é Century, porque a maior parte do corpo dele é feito com aquela antena parabólica, sabe? A Century Sat. Tá aí, tá explicado. Aí ficou o nome dele Century, assim. Tem até fotos dele no livro. E a gente gosta muito de trabalhar com adereços, assim, e tecnologias. Então fica esse contraste, né? E o Fred Varela, que ele é ilustrador, ele foi bem feliz que ele colocou engrenagens no cavalo do livro. Já que tu estás falando aí das ilustrações, continua aí que eu vou tentar mostrar. Aqui temos a lenda do Boitatá, ó, devidamente ilustrada. O Fred ele teve dois focos, assim, no início ele assistiu... Fred Varela, né, o ilustrador da obra. Ele assistiu todo o espetáculo para se embasar, e eu não gosto muito, assim, de me meter no trabalho do ilustrador, ele que sabe o que está fazendo, né. E é legal que ele deu um enfoque daí não só para os personagens, mas deu um enfoque para a lenda que está sendo contada. Então cada lenda tem uma ilustração do Fred, que ficou muito bacana, assim, a gente gostou muito do resultado. Tô mostrando agora a Salamanca do Jaral aqui. Nossa equipe está pegando. Eu gostei muito, assim, da ilustração dele. E aqui, devidamente, o grupo de vocês, ó. E ele se inspira nos nossos personagens, né, também, né? Não é que a coisa Fred faça isso, não. Ele que gostou, curtiu e se envolveu. E aí o trabalho sai assim, né? Muito legal. Sim, e eu queria entrar num ponto seguinte. Falamos das ilustrações, de algumas peculiaridades dos personagens. Como é fazer esse exercício entre aquilo que vai ser apresentado lá, que, digamos assim, é um roteiro, é um formato, digamos assim, mais operacional. Vocês vão escrever uma história, montar uma estrutura, mas voltada já a ser utilizada, como fala e tal. É um roteiro mais operacional. Aqui vocês têm que fazer toda uma contextualização. Vocês já elaboram um projeto contando com a publicização em livro depois? Não, porque não é todo o nosso espetáculo que vira livro, né? Uhum. É realmente aquela necessidade, assim, olha, essa história é legal, essa história vale a pena ir para um livro, essa história merece ser... Porque é começar do zero, tu escrever um livro, mesmo tendo o roteiro pronto, quando eu vou fazer um livro eu começo do zero, não dá para aproveitar nada. Claro, tu aproveita a ideia, tu vai usar toda aquela história, mas a escrita é zerada, né? Não tem como fazer. E o Fábulas a gente achou por bem, assim, eu acho que vai ser legal essa literatura, que eu falei, está sendo muito bem aceita, assim. Uhum. E aí vocês chegam a ter um retorno de público, como por exemplo, já assisti, vocês têm aqui, a propósito, não perdendo o fio, como vocês têm esse grupo de apresentações, o Jonas Piccoli trouxe aqui digamos assim, o roteiro do Grupo EBA, são pelo menos 12 peças aqui. As Aventuras do Fuscavela, que já rendeu o livro e também foi pauta aqui no Café com Letras há um tempo. E por aí vai, Fábulas do Sul, do qual estamos tratando especificamente no Café com Letras desta semana, e por aí afora. Vocês têm aqui já com uma perspectiva mais circense, o Nariz Vermelho, a ideia do palhaço, realmente, o circo, Zezé. E por aí afora, vocês têm
uma gama aqui de pelo menos 12 espetáculos, dos quais 4 já geraram livros. Vocês têm esse feedback do público? Vim aqui porque li o livro e gostei, ou o contrário, eu já assisti tantas peças, agora quero ver como ficou em livro. Acontece isso? As duas formas. Né? A gente já tem pessoas que nem nas escolas, a gente faz um trabalho bem forte com as escolas da região e de Caxias, que é as crianças trabalham os livros e depois a gente vai apresentar o espetáculo. Então é muito legal porque elas vão com o livro na mão, assim, querendo assistir espetáculo. E vão comparar, né? E ficam comparando. E depois até recebe briga, às vezes, como é que não tem esse personagem que tinha aqui? E é legal trabalhar com esses dois tipos de linguagem, mostrar para eles, né? Sim. E, por exemplo, o espetáculo Zóio Zoraida e o Sumiço das Letras, que são 2 livros que a gente trabalha muito nas séries iniciais, a gente procura fazer eles mais parecidos, assim, com o livro, para que a criança gosta de ver o igual, assim, né? Claro. E também no isso, final né? do espetáculo, quando a gente fala que tem livro à venda, as pessoas querem muito adquirir o livro, porque daí é levar um pouquinho mais daquilo que gostaram para casa, para dar de presente. Que nem o Fusca, ele tá na 4ª edição já, o Sumiço também na 4ª edição, o Zóio Zoraida tá na 2ª, e o Fábulas agora é a 1ª. Não, e é um detalhe interessante, assim, que mantém o apego à cultura letrada, né? Porque o pessoal tem muito disso, assiste a série, assiste o espetáculo e não lê, né? Então, quer dizer, vocês tentam conjugar mais uma forma de despertar o apego ao livro, né? É que o teatro ele é efêmero, né? O teatro ele só vai acontecer ali naquele momento. Se tu filmou, ele deixa de ser teatro. Se tu, né, gravou, ele não é mais teatro. Se bateu foto, não é. O teatro ele só acontece naquele momento, naquele instante. Se eu apresentar 30 vezes, são 30 apresentações. Essa é a questão do teatro. E no momento que eu deixo no livro, ele registra dessa forma, né? Então são 2 maneiras de ver uma Materializa, história. digamos assim, né? Jonas, vamos dar um tempo, então, na abordagem de Fábulas do Sul, um tesouro perdido no Pampa, e de imediato chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui o Jonas Piccoli, com a obra Fábulas do Sul, um tesouro perdido no Pampa. Jonas, eu vou pedir que brevemente nós vamos parar um pouco na abordagem do livro e tu compartilhes com quem está nos acompanhando dicas de leitura, embora aqui no próprio livro tu já faças isso como eu citei anteriormente. Ali aparece O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, Contos Gauchescos do Simões Lopes Neto, tu citaste até alguns filmes. Anaí, Delas Missões. Exatamente. Então aqui já há uma gama artística interessante das tuas inspirações. Ainda assim, se por um motivo ou outro tu queiras recomendar uma obra que não tenha nada a ver com esse contexto, bom, o espaço é teu. Eu vou recomendar a obra que eu li agora recentemente de um grande amigo meu, que é o Manuel Filho. Eu falei, eu me interesso muito por literatura infantil e infanto-juvenil. O Manuel Filho ele é um escritor paulista de São Bernardo. Ele vem para o Sul bastante vezes e ele foi agora uma pessoa que fez algo espetacular. Assim, ele juntou o Ziraldo e juntou o Maurício de Souza numa obra que é MMMMMM, que é Menino, Maluquinho e Mônica na Montanha Mágica. O Menino Maluquinho é um espetáculo, né? É muito legal. E ele foi um escritor convidado para escrever esses 2 monstros, assim. Então é lindo o livro, as ilustrações estão maravilhosas, a história está muito bacana, muito legal. E a gente ficou com ele um tempo agora em São Paulo e, como ele está comentando, é um outro patamar estar perto dessas pessoas, assim, né? Que o Maurício, ele é uma personalidade nacional, ele é o Michael Jackson dos quadrinhos, né, livrinhos, e realmente é muito legal. Então eu recomendo muito, porque é um livro histórico que junta nossos 2 gênios, assim, da literatura infantil, que é o Ziraldo e o Maurício de Souza, e agora o Manuel se colocou ali para levantar essa história. Então, minha dica, o MMMMMM. Ainda no Fábulas do Sul, aqui, um tesouro perdido no Pampa, como tu falaste, há toda uma engrenagem, um roteiro, uma narrativa cercando as lendas. Vocês tiveram algum retorno, vamos dizer assim, um tradicionalista, citamos Savariz aqui antes, ou um historiador, alguma figura mais rigorosa que resolveu fazer uma avaliação crítica para o bem ou para o mal a respeito da apropriação que vocês tiveram das fábulas, porque aqui está muito bem encaixadinho, né? Mas como tu mesmo citaste, há uma narrativa que é de vocês, há um tom romanceado que é de vocês, e nisso entram as fábulas, não é simplesmente o seguinte, uma coletânea que reconta as lendas regionalistas.
Ou seja, a proposta aqui está muito honesta e muito clara, mas houve, por um motivo ou outro, vocês tomaram contato, chegou até vocês, ou alguém publicou alguma coisa escrita? Olha, por enquanto, né, o livro é bem recente, mas a gente teve só bastante elogios, assim, né? Com certeza, como qualquer obra literária e peça, vai ter alguém que não vai gostar disso ou daquilo, né? Gostos são muito variados, assim. Mas, por enquanto, são só elogios, assim. A gente levou para o pessoal, não me recordo o nome dele agora, mas ele é o presidente da Associação do Cavalo Crioulo. Ele adorou a ideia do cavalo, ele achou muito bacana. Bom, assim. o cavalo aqui ganhou um destaque importante, Né, o próprio Savariz, que a gente se baseou bastante nele, a gente levou para o pessoal das danças ali, do CTG. Então, é muito bacana, assim, essa entrada. E a gente nota que é uma literatura que as pessoas gostam muito, sabe? Querem trazer para contar e recontar essas histórias para seus filhos e netos, assim. Então, é muito bacana o que está acontecendo. E que às vezes o sujeito ouviu falar, mas também não havia lido muito, né? Vocês acabam provocando também até o tradicionalista mais fervoroso da lida, da rotina, que vai para os rodeios, pratica dança e tal. Daqui a pouco esse cara não se debruçou exatamente sobre uma lenda específica e agora toma contato, né? E N vertentes, né? A gente teve que optar muito, assim, pelas vertentes. Porque se tu pesquisar na internet as lendas, cara, às vezes tu vê 5 sites diferentes com a mesma lenda copiada e colada. Né? Então aí que a gente começou a se assustar. Disse, não vamos por aí, vamos pelos livros, né? Por exemplo, Negrinho do Pastoreio tem a vertente que o filho do patrão é o culpado, tem a vertente que o patrão é direto sem filho, tem a vertente que ele, né, pega no sono sozinho, tem a vertente que o filho do patrão, né, induz ele a dormir, tem a vertente da corrida do cavalo, tem a vertente que não tem a corrida do cavalo, ou seja, tu vai buscando isso. Claro, a história é o mesmo, os pontos são o mesmo. O patrão é malvado, ele mata o menino e o menino ressurge. Esse é o ponto. Agora, como ela é cortada, então a gente vê N formas, né? A própria lenda da erva mate também, a gente fez uma junção com 2 lendas que contam a mesma história. O Boitatá é uma lenda nacional, mas é aquela coisa, como é que os índios explicam o fogo-fato, né? Que é aquele brilho que dá no meio do mato, que é da decomposição óssea. Tu vê muito em campos e charcos que tem uma decomposição. Sim, as pessoas desenvolvem um medo, né, de circular E aí conta uma história, determinado né? horário, porque a boitatá vai aparecer, pode provocar alguma coisa. Mas é engraçado a lenda, porque, e inclusive a gente coloca isso no espetáculo, que toda lenda tem um fundinho de verdade, né? Que ela busca tentar explicar algum fenômeno, alguma coisa. Mas é engraçado a lenda que a lenda do Boitatá, ela fala de um grande dilúvio que houve depois a cobra que comia só os olhos dos mortos, né? Não faço menção, não estou dizendo que a Arca de Noé aconteceu ou não, né? Tipo, não quero entrar nesse mérito, mas houve algum momento na história que teve um grande dilúvio, teve uma grande inundação. E daí muitas lendas são criadas disso, a própria Arca do Noé, o Boitatá, muitas lendas tratam de uma grande inundação. Talvez seja derretimento de alguma geleira, então a gente não sabe, mas sabe um pedacinho do registro através de uma lenda, de uma história. Sim, e tem um corte de conscientização social, né? Aquela ideia assim, respeite a natureza, né? Não degrade, né? Acaba tendo uma consciência ecológica, né? E aí por que não dizer assim, né? E aí vem aquela questão da oralidade, né? O próprio Esopo, quando ele botava essas fábulas de Esopo, era justamente para dizer, não faça isso, não faça aquilo, Pedrinho Lobo. Né? Então as fábulas vêm isso, os pais sentam com os filhos, vou te contar uma história, vou te distrair, mas vou deixar uma liçãozinha. Deixa um recado, né? São, digamos assim, formas da própria comunidade ir se policiando e estabelecendo regras, né? Mas, Jonas, eu quero te agradecer imensamente, estamos batendo no tempo exato do programa e foi uma honra poder falar contigo e, como eu disse, talvez aqui uma provocação para que, enfim, quem não leu ou não conheceu ainda as lendas do Rio Grande do Sul, comece por aqui, num enredo muito legal, muito interessante, construído aqui por vocês, e que também faz parte de todo o repertório de apresentações do Grupo EBA, um grupo artístico muito relevante aqui no cenário de Caxias do Sul. Ainda ficam alguns minutos para que tu dê o teu recado final, alguma coisa que tu ache interessante. Então, é aquele recado final e clássico de prestigiar os valores da sua cidade. Tem muita gente boa aqui na cidade escrevendo, atuando, dançando.
pintando, né? Visite o Moinho da Cascata, que é a nossa sede lá. Exatamente. Né? Que é um centro cultural que está bem ativo. A gente está com uma exposição lá que o Rafael D'Ambrosa organizou, que é a Emília. Então são vários artistas de Caxias do Sul em comemoração ao dia do Monteiro Lobato. Tem fotos, tem reconstruções de Emílias, está acontecendo lá. A gente está sempre recebendo outras atividades artísticas, a não ser as nossas, né? O coral vai cantar no Festival de Música de Rua, ou seja, sempre acontece alguma coisa no Moinho da Cascata, e tem a biblioteca para visitar aqui em Quindim, que é de quarta a domingo, no período da tarde, só chegar e é tudo gratuito. Estão devidamente integrados, digamos assim. Então, muito obrigado. Eu agradeço. Acabamos de conversar então com o escritor e artista Jonas Piccoli, ele que nos brindou com a obra Fábulas do Sul, um tesouro perdido no Pampa, dica de leitura desta semana do Café com Letras. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.